Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo e bem-vinda nessa Live Express de hoje. Como identificar padrões vibracionais que sabotam a sua vida. Esse é o tema dessa live de hoje e bora junto aprofundar isso aqui cada vez mais. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo especializado em apometria e reprogramação mental. Eu te convido a você vir comigo no seu cenário de crescimento, de aperfeiçoamento, de autopercepção. E se você tem um propósito real, verdadeiro, de se transformar, essa live ela vai ser para você. Você que busca se despertar, você que já está numa caminhada de busca desse cenário, bora comigo para essa live de hoje. Você vai trilhar um cenário de muita transformação, de muitos ganhos. E isso não tem preço. Isso tem valor. Isso não tem preço. Muito bem, bora junto. Como identificar padrões vibracionais que sabotam a sua vida? Olá, Wanda, tudo bom? Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, Ednélida, seja muito bem-vinda também. Muito bem. Eu tenho muito do que eu vou compartilhar aqui é baseado nas minhas experiências dentro de um set terapêutico, tá? Quando eu atendo ambientes, não sei se você sabe, existe uma ramificação da apometria para ambientes. E aí, quando a gente trabalha a apometria para ambientes, a gente ativa alguns gráficos radiônicos. Eu vou pegar aqui uma prancha radiônica, só para você entender a dimensão disso que eu estou falando, tá? Existe um gráfico radiônico que eu fiz com o meu professor, Luiz Viegas. Esse aqui é um dos tipos de gráficos radiônicos. Esse aqui é um gráfico de antimagia. Ele serve para quebrar campos de magia. A gente mede o testemunho, a gente coloca o testemunho bem aqui, ó, nessa parte aqui, e aí aqui tem vários outros gráficos radiônicos, certo? Então, quando você traz esse cenário, esse entendimento, você começa a medir qual era a vibração anterior, qual era a vibração que estava antes de você fazer a intervenção, e depois qual é a vibração depois que você faz a intervenção. E aí aqui existe uma escala em unidades Bovis, nesse gráfico que está aqui, certo? O mínimo é de 6.500 unidades Bovis baseados nesse gráfico daqui. A gente consegue medir também como é que está a saúde física, energética, emocional, espiritual e mental. E a gente consegue medir dentro de escalas. Se você for observar, existe uma régua bem aqui, ó, nessa parte aqui, e essa régua a gente consegue modular e mapear isso através de medição radiestésica. Então, vamos lá, com a parte prática, tá? Para você poder entender. Você mede o campo do testemunho que você quer trabalhar. Vamos pegar um cenário real, uma casa. Essa casa, o dono da casa, ele tem uma influência sobre essa casa, tanto positiva quanto negativa. Nessa casa que eu estava atendendo, que eu não vou citar nomes por questões éticas, a gente não pode trazer nomes, mas a gente pode explanar o caso como estudo de caso, certo? E aí, nessa casa, o proprietário, infelizmente, ele assistia pornografia. Ele consumia produtos de pornografia diariamente e, pelo que eu acompanhei, ele não está muito aberto à mudança nessa parte. E aí eu deixei bem claro o seguinte, olha, a gente vai fazer a correção da sua casa, mas eu não posso dar garantias de que vai permanecer assim por muito tempo. Se você se comprometer no seu processo em você mudar esse cenário de hábitos, se você se comprometer em você mudar o cenário de você mudar atitudes,
práticas, hábitos e outras coisas mais, aí eu posso garantir de forma recíproca que tudo que eu estou fazendo aqui pela sua casa, ele vai surtir um efeito. Entendeu? Então, eu tive que ser bem claro, bem enfático com ele. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela quer milagre, né? Às vezes a pessoa ela quer que tudo venha até ela, e às vezes ela só quer pagar, e ela acha que só pagar é o suficiente. Não é. Eu tive que deixar isso bem claro para essa pessoa. O cara abre portais na casa dele, no próprio quarto dele, e aí ele dorme direto com o inimigo, sem saber. Por quê? Porque quando a pessoa acessa a pornografia, ela abre miasmas, abre larvas astrais. Eu passei a semana toda falando sobre isso, ao longo dessa semana que passou e da semana anterior. Falei sobre isso. Se você quer aprofundar mais, confere aqui o meu material que está no feed. Eu falei bastante sobre isso. Tá? Você que já vem assistindo, acompanhando, você deve estar lembrada disso. Né? E aí, a gente vai medindo com gráficos de medição, que são gráficos da radiestesia, e a gente utiliza gráficos de emanação da radiônica. Esse daqui é um dos gráficos de emanação radiônica, que quebra magia. Esse aqui é um outro gráfico, que representa uma pirâmide plana, que a gente consegue trabalhar limpezas específicas. Limpezas de verde negativo, limpezas de campos de magia, limpezas específicas que estejam associados ao campo de emanação da pirâmide. Certo? Perguntas, dúvidas, você pode trazer aqui suas perguntas. As perguntas são mais importantes do que as respostas. Então, se você está gostando do conteúdo, já me segue, já compartilha esse material com as pessoas que você mais ama, pois esse conteúdo ele pode fazer a grande diferença para você ajudar aquelas pessoas que, de repente, você sabe que, poxa, essa pessoa seria tão bom se ela pudesse vivenciar esse material na vida dela. Eu vou compartilhar. E você clica aqui embaixo no aviãozinho e manda para ela. Você pode fazer isso com 3 amigas suas. Você pode fazer isso com as pessoas que você mais ama, certo? E isso vai fazer uma grande mudança de tomada de consciência na caminhada dela de vida, ok? Então, eu acredito que isso vai fazer uma grande chave de virada, de transformação. Ok? Muito bem, continuando. Então, esses padrões vibracionais, eles vão depender da vibração que você vibra de forma contínua ao longo do dia. No caso dessa pessoa que acessa a pornografia, infelizmente, a vibração dela acaba baixando, vindo cobranças espirituais, chips e implantes, o chakra básico dela muito comprometido, mas faz parte do tratamento apométrico a gente trabalhar o proprietário. Dentro do protocolo, a gente trabalha o campo do proprietário, corrige as influências negativas que o proprietário está tendo sobre o imóvel, limpa essa parte negativa e mantém a parte positiva e potencializa essa parte positiva para que ela fique o mais positiva possível, certo? E isso faz uma grande diferença a curto, médio e longo prazo. Mas é como eu falei, eu deixei bem claro para ele sobre isso. A parte dele precisa ser feita, tá? E aí a gente utiliza ferramentas como essa. A gente utiliza o pêndulo, a gente utiliza gráficos de medição como esse daqui, ó. Esse gráfico aqui de medição, ele é um gráfico de radiestesia. A gente mede os 7 chakras, tanto da pessoa quanto da casa, através desse gráfico. A gente joga o pêndulo para cima verticalmente, a gente se conecta ao campo mórfico da pessoa ou do testemunho, que pode ser a casa, e aí a gente com a mão parada, com a mão totalmente parada, segurando o pêndulo aqui em formato de pinça, a gente se conecta, joga na vertical, faz a pergunta, como é que está o chakra específico daquela pessoa? Como é que está o chakra básico? Joga e mede. Como é que está o segundo chakra? Joga e mede. Como é que está o terceiro chakra daquela pessoa? Joga e mede. E assim a gente vai fazendo isso medição a medição para cada um dos 7 chakras na frente e atrás daquela pessoa. Você sabia que os chakras eles também têm respectivos ali atrás? Pois é.
E você sabia que a casa, como um campo mórfico, ela também tem os seus respectivos pontos que representam isso? Pois é, a gente também consegue mapear isso, interpretar isso e identificar isso. Vamos dar um exemplo só para você poder contextualizar, tá? O caso dessa casa que eu falei do dono que assiste pornografia, ela estava com o campo dela todo desvitalizado. O campo dela estava todo bagunçado. E aí, alguns chakras estavam desvitalizados e outros chakras estavam superativos. Exatamente igual ao campo dele. Ele estava com ansiedade, o chakra básico estava trazendo a nível mental uma ansiedade e a nível básico estava desvitalizado. E a casa acaba tendo essa influência do mesmo jeito. Entende? Dúvidas, perguntas, você pode compartilhar aqui a sua pergunta. E a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, existe sim esse trabalho que é feito de apometria para ambientes. E isso fecha portais, isso corrige cobradores, obsessores que possam estar no campo da casa. A gente vai trilhando uma orientação para que a pessoa ela faça um campo de blindagem energética. Eu já ensino como ela fazer isso através de um ponto base de conexão. Esse ponto base de conexão, ele visa a fazer com que você gere um ponto de descarrego, como se fosse um imã para puxar todas as energias densas que forem para os proprietários, para o morador dessa casa, joga ali para aquele ponto base, joga para aquele ponto de descarrego, e isso vai fazer com que as pessoas e nem os animais e nem os pets, eles não absorvam isso. E você vai ver que eu vou estar falando também nos próximos dias, nas próximas lives, eu vou estar falando sobre apometria para pets. Existe também apometria para pets, assim como existe apometria para ambientes, existe apometria para as pessoas, existe também apometria para pets. Eu quero deixar para você bem claro isso, porque algumas pessoas têm me trazido os seus animais adoecidos. Algumas pessoas têm trazido os seus bichos adoecidos. E o animal, ele é um desdobramento do campo da casa. O animal, ele entra numa linha de frente, de defesa, em relação à casa, ao ambiente da casa. Então você percebe que está tudo entrelaçado, está tudo meio que interconectado. Eu, proprietário, eu interfiro direto ou indiretamente no campo mórfico da casa. A casa, ela gera interferência no pet. E existe uma retrospectiva também que é verdade. O campo da casa também gera uma retrospectiva nos moradores da casa. Então, uma família de um pai, mãe e 2 filhos, se essa casa, como um campo mórfico, ela tem um conteúdo de escassez, por exemplo, ou um conteúdo de abandono, por exemplo, todas as pessoas que permeiam nessa casa, normalmente, 99,9% dos casos, também tem um conteúdo de escassez. Também tem um conteúdo de abandono. E abre essa memória por conta do ambiente que também se abre. Tá claro isso para você? Tá fazendo sentido? Pois é. Estou falando baseado nas minhas experiências. Tá certo? Então a ideia é você trilhar um cenário de amor e consciência com uma tomada de percepção. E com isso você desenvolver cenários mais assertivos, cenários mais claros de autopercepção. Ok? Dúvidas, perguntas? E aí as emoções e as decisões, elas afetam muito nesse padrão vibracional. Se você decide entrar em meditação e praticar a meditação no seu dia a dia, isso vai ajudar você a elevar a sua frequência. Isso vai ajudar você a ir para um outro patamar. E isso é um dos grandes ganhos que você, ao participar da minha comunidade, o meu grupo fechado, você vai obtendo esses benefícios. Lá eu tenho compartilhado meditações, eu tenho compartilhado ferramentas de vivências exclusivas, ferramentas poderosas que você pode vivenciar no seu dia a dia. E ao você utilizar dessas ferramentas, você pode obter muitos ganhos. Ganhos expressivos na sua caminhada de vida. E isso, por mais que eu tente explicar, não tem como explicar, é você vivenciar. Porque é algo vivencial. É algo que você
precisa vivenciar no seu dia a dia? Como é que eu vou relatar uma frequência de 1000 MHz? Como é que eu vou relatar uma frequência de 900 MHz? Como é que eu vou relatar uma frequência de 10.000 unidades bovis? É você vivenciar isso. É você experienciar. E para isso, eu quero te convidar a você participar da meditação dos raios, que acontece gratuitamente nas quintas-feiras, de 19h30 às 20h30, de forma gratuita. Basta que você entre no meu grupo de avisos, basta escrever aqui a palavra grupo, basta falar comigo no particular, falar, Daniel, eu quero entrar no seu grupo de avisos, e aí você vai entrar nesse grupo de avisos e eu vou te enviar essas notificações com bastante antecedência e você já coloca na sua agenda, quinta-feira, começando às 19h15 e indo até às 20h30, essa meditação que vai te ajudar a você elevar a sua frequência consideravelmente, certo? São muitos benefícios, muitos ganhos. Amanhã, quarta-feira, vai ter o trabalho da minha mãe, Silvia Nutana, o trabalho da constelação apométrica. Você pode participar desse trabalho e obter muitos ganhos. Ao você trabalhar sua mediunidade de captação, esse processo ele é totalmente remoto, tá? E aí você pode vivenciar esse cenário muito assertivo na sua caminhada de vida, ok? Continuando aqui, ao longo dessa semana eu vou estar falando sobre os gráficos radiônicos básicos. Quais são os gráficos que você deveria ter na sua caminhada, no seu dia a dia? Existem gráficos de proteção, existem gráficos de limpeza e existem gráficos de emanação. São 3 grandes grupos de gráficos, gráficos radiônicos potentes. E eu vou compartilhar um pouco desses gráficos lá no meu grupo fechado. Ao longo dessa semana, eu vou estar compartilhando isso por lá, tá bom? Então, eu recomendo demais que você possa estar atenta ao grupo, se você já está lá, e você que ainda não está, que você possa entrar. Basta falar comigo no particular, ou escrever aqui a palavra grupo, mesmo que você esteja vendo essa aula, essa live depois, já gravada, ou você pode ir lá na minha bio, clicar no primeiro link de cima para baixo e entrar no grupo de avisos Daniel Ramto, ok? Também existem comandos mentais que você consegue fazer uma reprogramação gratuita. E esses comandos mentais, quando você faz decretos poderosos, você consegue acessar um cenário de corte dessas energias densas. Ontem no trabalho Apometria para Todos eu fiz isso muitas vezes, com muitas pessoas. E olha, é tão interessante que tem casos que o cobrador, ele vem assim, ó, ele vem apresentando um contrato. Ele vem calado, porque a gente tira a voz dele, ele vem apresentando um contrato. Um contrato em nome dos ancestrais. Um contrato em nome de vidas passadas daquela pessoa. Que a pessoa fez. Um contrato que ela própria fez. Um contrato de magia. Um contrato religioso. Um contrato de abdução de material genético. Um contrato de escravidão, ativo ou passivo. Tem vários tipos de contratos. Tem até contrato para pessoa sabotar grupos evolutivos, só para você ter uma ideia. Existem contratos nesse sentido também. Entende? Contratos de magia sexual, contratos de submissão sexual. Existem contratos nesse sentido. Entendeu? De você ser submissa sexualmente a alguém. Existem contratos nesse sentido também. Isso é o que acontece com muitas mulheres que são garotas de programa. Existe essa programação de abuso, pois inconscientemente elas entram num cenário de alto abuso e se submetem e se tornam escravas sexuais do dinheiro. Por conta do dinheiro, elas se tornam submissas e escravas desse cenário sexual. Isso é muito doloroso, entende? E isso pode gerar libertação. Então, esse assunto que eu estou falando é de utilidade pública. Tudo isso, de forma exclusiva, você vai acompanhar isso lá na comunidade fechada, lá no grupo de avisos Daniel Ramto, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Desejo para você uma excelente tarde. Até amanhã, nesse mesmo horário de 1h30, a gente se encontra lá, tá bom? Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.